E esse livro nasceu aqui, com uma ação do Museu de Arte Sacra. Fui convidado para fazer uma exposição sobre os crucifixos, mas é um tema relativamente fechado. Mas tivemos um acontecimento que mudou tudo. A chegada do Papa, em 2013, para a visita da juventude, do evento A Juventude, Encontro Mundial da Juventude. E lá no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um espaço imenso, eu teria que criar muito mais do que nós fizemos aqui. O Museu Afro emprestou algumas peças, mas mais do que isso, nós inovamos. Nós criamos um espaço só para deficientes visuais. Olha, para vocês terem ideia, em 2013, o Banco do Brasil não permitiu que a gente colocasse aquela passadeira com relevo para orientar o deficiente visual. Então, o que eu fiz? Falei, não pode, o prédio é tombado. Nós fizemos uma sala com várias cruzes em relevo e a escrita em paralelo em braille. E justamente nessa sala, nós fizemos algo que saiu do tradicional. Não ficamos só na cruz conhecida do cristianismo. Nós fomos pesquisar as cruzes na antropologia. E era a sala que criava mais dúvidas, que instigava as pessoas. Então, a partir daí, eu resolvi pesquisar e surgiu um livro de 800 páginas que, que só terminou porque o prazo já tinha acabado há muito tempo. Bem, eu sei que nós temos uma horinha só para falar 800 páginas, vai ser muito, muito pouco. Eu vou dar, então, visões gerais, tudo bem assim? Uma síntese da síntese. Começar com o que é uma cruz, que é uma forma universal. Todos os povos conhecem essa forma. Desde a nossa pré-história mais remota, nós já conhecíamos a cruz e o circo. O que será que aconteceu? É um desenho abstrato. Não é um desenho que está na natureza. Ele não está copiando a natureza. Ele criou, sim, duas linhas, o homem criou duas linhas que não existiam. O que orientou? A natureza. E observa a constância. O sol nasce todo dia no leste e se opõe no oeste. Então ele cria a primeira linha. E para ele se movimentar, ele era nômade, então ele vai em contra ao sol ou vai contra o sol, e nisso ele repara que existe outra direção. E ele criou os pontos cardeais. Por isso que a cruz está no nosso inconsciente, segundo Jung. É uma das formas mais fortes que voltam na nossa memória, a cruz e o círculo. Então a cruz, que ela é composta pelo menos com o cruzamento de duas linhas, ela nos dá o sentido do quê? De direção. É bonita essa ideia oculta da cruz, é a nossa direção. E é também, depois, com o tempo, ele percebe o quê? Que existem outras ordens no universo. A constância das 4 luas, o número 4 é forte, é o número que está na cruz. Quando ele já é seminômade, ele repara o quê? A periodicidade das estações do ano. E eles representavam por uma cruz. Então a cruz é uma direção e uma ordem. O sentido da cruz é a ordem cósmica do universo. Esse sentido oculto, anterior ao cristianismo, é engrandecido depois com a história de Jesus Cristo. Bem, por favor.
Eu falei para vocês que a cruz nos dá o sentido de orientação. Pra vocês terem ideia, esse mapa é de 2300 antes de Cristo, é o primeiro mapa da história que nós conhecemos. Ele mede apenas 7 centímetros, é mais ou menos um dedo indicador. É um pedacinho minúsculo de cerâmica, que eles desenharam na antiga Babilônia, a cidade da Babilônia como um círculo, que é o Sol. O centro, na antiguidade, sempre se achou o quê? Nós somos o centro do universo. Nas tribos acontece a mesma coisa. Indicou as 7 colunas e a cruz, que seriam os 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Então, a cruz também serve para dar a orientação espacial no primeiro mapa da antiguidade. E aqui é uma loucura, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 9? 3, 4, 5, 6. 7 vezes 9, 7 vezes 9. Hã? 45 nada. Fugiu da escola. 47. Quanto? 47. Mais! 67, né? 63, 63. Ei, todo mundo fugiu da escola. 63. Ah, 67, né? 63, 63. Nós temos aqui 63 cruzes diferentes. E com certeza deve existir muito mais. Eu selecionei apenas umas 10 apenas. Umas não, só 10, para a gente falar um pouco. Tá bem? O que eu quero mostrar aqui? Nós temos 4 formas visualmente totalmente diferentes. A mais conhecida, é claro, a cruz latina, símbolo do cristianismo, mas nós temos aqui a suástica, Ankh, egípcia, e Chacana, dos Incas, dos povos andigos. O que essas 4 formas têm em comum? Então vamos ver as diferenças da forma e a semelhança do significado. Nós temos a ortogonalidade. Sempre existe uma linha vertical e outra horizontal. Mas o que elas querem dizer? Todas se referem ao sentido de vida eterna, com as suas particularidades, todas estão falando de eternidade. Para nós, do Ocidente, é mais fácil entender o que seria esse sentido da eternidade na cruz, que foi o próprio mistério da morte de Jesus, e quando ele ressuscita. Então, nós repetimos isso na Eucaristia e a suástica, que hoje nos causa um mal-estar terrível. Essa é a imagem do budismo. Nós precisamos quebrar isso. Essa... É, exatamente. Há 100 anos que ele roubou e ela existe há 4.000 anos, mais 6.000 anos. É. Então, por que é a eternidade? Para os budistas, é o ciclo da vida, a roda da vida. Quando o Buda também sai para refletir e embaixo de uma árvore ele tem a grande revelação que tudo começa com o sofrimento. Tem que detectar o sofrimento, descobrir o que te causa. Eliade, segundo ele, é o nosso egoísmo, a posse. Possuir pessoas, bens materiais, como uma mãe, o filho cresce e ela continua presa. É nesse sentido de sofrimento. Então, tem que romper com esse sofrimento, é o quê? Desprendimento. Para atingir o nirvana. Nirvana não é um espaço como o paraíso. Nirvana é um estado de espírito. E segundo eles, eternamente nós vamos viver, renascer
para nos purificarmos e atingirmos o estado de nirvana, felicidade absoluta. Para os egípcios, que eles também acreditavam numa outra vida, só que diferente. A religião egípcia acredita na vida pós-morte, mas só que você vai viver exatamente o que você fez aqui. Foi uma religião feita pelos sacerdotes e nobres, porque você voltaria a ser faraó, voltaria a ser o escriba, voltaria a ser o vizir e você voltaria a ser o camponês também. Mas qual era o medo? Por que, então, se você não se protegesse, você ia vagar na escuridão eterna. A sua alma ia ser aquela ideia de alma penada. Sua alma vai ficar vagando pelo mundo na escuridão, os hipopótamos e crocodilos vão te pegar, e monstros. Então, é muito aflitivo. O que eles faziam? Eles tinham que se garantir. Um recurso era a mumificação e o outro andar sempre com o símbolo de Ankh. Ankh quer dizer vida. E quando a pessoa morria, para ressuscitar depois, no julgamento de Osíris, se colocava essa chave na boca. Ela é o sopro da vida, o próprio som de Ankh é o suspiro. Então ela é vida nesse aspecto. E aqui? É muito interessante Chacana. Chacana, quando os espanhóis chegaram, em 1500 e pouco, eles perceberam que aqui nos Andes tinha uma forma escalonada que se repetia muito. Nos tecidos, na arquitetura. Então, o que era? Para os índios, que depois formaram o grande Império Inca, nós temos aqui um mundo dividido. O horizonte seria a terra, a vertical seria a ascensão aos céus, aos deuses. E são três canchas que eles chamam, existiam três planos. E um plano que é muito difícil de explicar é o virtual. É um plano que mistura tanto os deuses quanto a terra, os mortos, e que vive simultaneamente com a gente. Então, para esses indígenas da América Latina, da América do Sul, você tanto sobe, fala com os deuses, quanto desce, fala com os mortos, e os mortos sobem. E não existe o nosso tempo linear como nós entendemos, é tudo simultâneo. Estamos juntos, como se eles estivessem aqui agora conosco, vamos nos reencontrar novamente, a ponto de algumas festividades, aí depende da tribo, eles levavam a múmia nas festas. Eles iam para os grandes banquetes e levavam o antepassado, que era respeitado. Ele está aqui nesse momento, era assim que eles viviam. Então, o que eu quis? Por que eu mostrei para vocês? São 4 formas absolutamente diferentes entre si e que falam da mesma coisa de maneira diferente. Bem, por que é tão forte o símbolo da cruz? Além dessas 2 linhas, a horizontal e a vertical, ela resgata uma ideia também inconsciente da árvore da vida. A nossa história, agora nós vamos falar do cristianismo. No Velho Testamento, essa figura aqui é difícil, ela está numa catacumba, porque geralmente só aparece a imagem de Adão e Eva com uma árvore. Na realidade, existiam 2 árvores. O que Deus diz a Adão? Você pode provar de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia outra árvore, a árvore da vida, que lhe daria o quê? A eternidade. Então, hoje, numa análise mais, uma psicologia social, seria o quê? A transgressão de Adão foi castigada por um autoritarismo, que ele não teve nem direito à defesa. Ele foi expulso sumariamente. Então, eles
é castigado porque ele provou do bem do conhecimento. Olha a ideia cristã como é diferente. Ela tem aqui a sua origem, mas essa é a grande virada. Cristo, na cruz, ele retoma a árvore da vida. Então, quando ele diz para Dimas, hoje estarás comigo no paraíso. Então, continuaremos, teremos a vida eterna. Ali termina uma história. Aqui é o outro ciclo. A cruz, nesse sentido cristão, ele é o quê? A cruz do Redentor, do Salvador. É esse o sentido e é uma cruz muito mais otimista. Uhum. Eu sei que eu estou correndo, mas... Fala, querida. Qual? Esta. Essa é a árvore do conhecimento e essa é a árvore da vida. Quando ele é expulso, ele não tem direito nem a pôr a mão na árvore da vida. Ele é expulso do paraíso. E Cristo retoma a árvore da vida. Essa é a ideia. Eu peguei algumas árvores, porque a árvore também não é um privilégio só, essa ideia do cristianismo. Pelo contrário, todas as civilizações têm alguma ligação forte com alguma árvore. É quase que um deus, uma deusa. Por quê? Ela é a fertilidade. A árvore traz a ideia do quê? Primeiro, abrigo natural, quando éramos nômades. Então, ela protege e alimenta. É uma ideia muito, muito positiva. Nós temos aqui no Egito Antigo, tem várias aves pintadas nas tumbas. Aqui, no caso, Hathor ela é representada por uma vaca, no Egito ela é a deusa do amor. Ela dá leite, do corpo dela tudo é aproveitado, então ela é cultuada nesse aspecto. O que ela representa aqui? O corpo de Hathor se confunde com sicômoro. O sicômoro é uma árvore que dá um fruto quase como um figo, que tem um leite também. Isso quer dizer o seguinte, que esse casal, na outra vida, vai ter abundância. Nunca, nada lhes faltará. No trono de Assurbanipal é a tamareira, porque na simbologia deles, no simbolismo do masculino e feminino, ele, o rei, é que irá fertilizar a terra, polinizar a terra. Seria essa a ideia. A terra é feminina, é uma mulher, que recebe um rei. Então, ele tem que proteger o seu povo, então não pode ter o castigo de uma seca, de uma inundação forte, a colheita tem que ser garantida, seria isto. Eles fazem o ritual da fertilização. E a árvore que representa é a tamareira. Esse exemplo eu achei muito, muito bonito, é de um cemitério armênio, que mostra justamente aquela ideia do quê? Eu sou a videira e vocês os ramos, da árvore da vida e a cruz numa forma só. E a mais popular de todas, extremamente rica na imaginação, são as árvores da vida mexicanas. Eles misturaram o deus do cacau, o deus cacau, milho, e o terceiro, qual que era mesmo? Meu Deus do céu. Cacau, que dava. O chocolate é a bebida dos deuses, na bebida da população. O milho, putz, vou lembrar o terceiro. E eles pegam essas árvores da tradição indígena deles e colocam, misturam histórias dos deuses indígenas com as passagens bíblicas. E tem uma fantasia maravilhosa, riquíssima, super colorida. Por favor. E a cruz na história? Falar de cruz, de história da arte, é falar do cristianismo, não tem como. Por que nós não vemos cruzes antes do século IV,
V. É uma coisa complicada. Quando ele morre e os apóstolos saíram pregando, não era com o símbolo da cruz. Era muito negativo. Vocês imaginam alguém que morre, seria hoje uma sentença de morte? Uma cadeira elétrica, a forca, a guilhotina? Não é uma ideia positiva. E mais, só os escravos e os criminosos, os piores criminosos, que eram crucificados. Que líder é esse que morre desse jeito, da pior forma possível? Então não é nada otimista, nada. E eles vão recorrer a outros símbolos. Um deles é o peixe, que é ictus, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e pão, símbolo da Eucaristia. A cruz só vai aparecer a partir de Constantino, nas igrejas. Nós vamos chamar de cruz triunfal. Constantino percebe que o império vai degringolar, não tem como. São vários ataques de tribos diferentes que não querem outra coisa a não ser terra e poder. Terra e poder. Nada da cultura lhes interessa. Nada. Os livros eles queimavam, faziam fogueira com os papiros. Os pergaminhos, quer dizer. Bem, então o que Constantino, influenciado pela mãe também, a mãe era uma mulher de fé, o que ele vê? Onde está a força nova para esse império não morrer? Um grupo de pessoas muito obedientes, cultas. Os primeiros cristãos não eram todos escravos, pelo contrário, eles eram pessoas de um nível intelectual grande, mas que não concordavam com o Estado de Roma naquela época. Uma sociedade que não trabalha, que vive só das colônias, moralmente em crise. Então, Constantino investe nessa nova classe. Ele organiza a igreja, no sentido material, ao modelo do império, é centralizado. Eles falavam latim, então oficializa como a língua, seria a língua litúrgica, a língua, não a língua para falar qualquer coisa, a língua para falar coisas mais elevadas. Então elas só vão aparecer, as primeiras cruzes realmente abertas, essa de Roma, do século IV, logo depois de Constantino, e lá em Ravenna. E o que passa a ser? A cruz passa a ser vista em toda a sua dimensão, na planta do edifício, no exterior dos edifícios. Eu peguei esses 3 exemplos para vocês terem uma ideia. Quando Júlio II quis fazer a reforma do Vaticano, da Basílica de São Pedro, ele conversou. Ele pede para o arquiteto Bramante, e ele era o rival de Michelangelo, e o que foi aceito, elogiado? Uma igreja que teria a forma do quadrado e do círculo. Era a ideia do monoteísmo ao máximo. Seria isso. Isso em 1505. Mas com o tempo eles repararam que as pessoas preferiam o antigo modelo da igreja em forma da cruz latina, que é o corpo de Cristo. Então você entra pelos pés, aqui seria o coração e vai para a cabeça. Então o Vaticano seria somente essa parte. E isso foi mudado já em plena reforma, depois pós-reforma de 1517. Tudo bem? Então vamos lá. Brasil. Como é que é a história do Brasil? O Brasil nasceu, foi batizado com o nome de cruz. Quando eles chegaram, deram o nome do quê? Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. Os malucos chamavam Terra dos Papagaios, e ficou a Terra da Santa Cruz. E foi indo até em 27 virar Brasil. Terra Brasílis vira Brasil. Mas em síntese, o que eu quero mostrar para vocês? A primeira imagem que os índios viram
dos portugueses foram cruzes. E eles achavam, nunca tinham visto um navio. É uma montanha flutuante. E ela está se aproximando. Aquilo criou um espanto. Que cruz é essa? Da Ordem de Cristo. É uma história muito bonita. É a história dos Templários. Os Templários eram cruzados que iam proteger o caminho até Jerusalém, que iam permitir segurança para os peregrinos. Seria essa a ideia. Mas os Templários, eles tinham uma cabeça diferente. Tudo que eles faziam, eles queriam mudanças, então as terras deles produziam mais. E eles criaram a primeira ideia de banco, foram eles que criaram. Ele falou: os teus bens você deixa aqui, fica guardado. Quando você voltar, você vai receber os seus bens e mais um pouco. Era o princípio dos juros. E esses templários, quando acabou a era das cruzadas, o maior devedor deles era o rei da França. E o rei da França não estava afim de pagar. Muitos nobres também não estavam afim. Aí começou uma campanha de difamação, e foram tirando tudo deles, mataram só numa noite 500 templários, foi um horror. E o Vaticano assistiu tudo isso, mas não queria briga também com os reis. O que ele faz? Ele protege silenciosamente os poucos que sobraram e eles vão se refugiar em Portugal. E o que eles têm que os outros não têm? Conhecimento. Eles viram que para chegar a Jerusalém, o caminho por terra seria impossível. Eles mesmos falaram: navegar é preciso. Vamos conhecer outros caminhos. Eles tinham os mapas que ficaram em sigilo guardados no Vaticano. São esses mapas, esse conhecimento, que, na época das descobertas, vão para o convento de Tomar, que nós chamamos de Escola de Sagres. Por isso que Portugal foi pioneiro. E a Ordem de Cristo está estampada em tudo. Inclusive, esse é o padrão. O padrão quer dizer uma pedra que significa posse. No padrão de posse tem as cruzes. Cabral era um cavaleiro. Por que Cabral é o comandante? Porque ele também é da Ordem de Cristo. A gente não acredita hoje, mas os portugueses, os espanhóis também, além do lucro comercial, além do poder territorial, eles acreditavam, sim, que eles tinham a missão de propagar a fé cristã. Eles acreditavam nisso. Eu trouxe esse mapa para mostrar como tem muita mentira no meio dessas histórias. Qual é a grande mentira? Como é que esse mapa foi feito em 1519, 19 anos após a chegada de Cabral? E eles já tinham detectado 146 acidentes geográficos com nomes em 19 anos. Sabe lá o que é fazer um caminho com aqueles barcos? Outra coisa, aqui tem índio ajoelhado e eles estão empilhando o pau-brasil, machado. O machado é um instrumento que os europeus levaram. Esse mapa foi dado de presente para o rei da França. Pensa assim que seja muito mais para mostrar, viu? Eu sou poderoso. Essa terra é nossa. E é nossa por quê? Porque aqui estão as nossas caravelas com as cruzes. Este mar é nosso. Mas o mais curioso de tudo, que a gente sempre esquece, é que o Tratado de Tordesilhas, quando isso aqui foi feito, passava aqui. O nosso perfil jamais seria esse. Esse foi em 750, Tratado de Madrid. Muito tempo depois. É incrível. É um estudo. Está em aberto. Uhum. A primeira missa, com certeza, estou vendo o relógio, não vai dar para falar tudo.
Não vai dar. Eu estou vendo que eu falo muito. Vamos falar da primeira missa. A primeira missa, esse quadro é uma ideia do imperador Dom Pedro II. Ele acha o seguinte, ele acha, não, ele tem certeza. Para criar uma nação, não basta só uma língua. Não basta ter o palácio do governo. Você tem que ter uma cultura que as pessoas se identifiquem. E após as guerras napoleônicas, com a mudança dos mapas, todo mundo foi atrás de quem? Que o romantismo explora muito isso. Dos seus mitos do passado, El Cid, para os espanhóis, cada um tinha um mito. E por isso vem o indianismo. E Dom Pedro, nesse sentido de querer, intencionalmente, de criar os seus mitos históricos, ele pede, esse é um pintor de Santa Catarina, de Florianópolis, que estava estudando na Europa, o Vitor Meirelles, ele é de Santa Catarina. Ele pede para ele pintar a primeira missa. Todo mundo acha que ele fantasiou, que não. Ele pegou o texto da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é interessantíssimo. Ele conta o seguinte, que quando eles chegaram, os portugueses falam assim, meu Deus, eles são devotos naturais, naturalmente, porque eles olhavam. Aí os portugueses faziam sinal da cruz, ele fazia de qualquer jeito, mas eles repetiam, se ajoelhavam, se levantavam. Os portugueses ficaram encantadíssimos. Que doçura! Mas o que que eles queriam? As armaduras, eles não deram a mínima. O colar de ouro que Cabral tinha no pescoço, porque Cabral recebeu como chefe de Estado. Sentou numa cadeira como um trono, colocou sua melhor roupa, suas joias, e os índios aquilo não seduziu. O que eles ficaram seduzidos? Para fazer a cruz, o grande cruzeiro, usaram machado, serra, eles ficaram enlouquecidos. O anzol, eles nunca tinham visto um anzol. Então, de repente, eles pulam para a era da metalurgia. Eles não conheciam a metalurgia. Mas eles foram extremamente dóceis, assistindo. Tinha, segundo o Pero Vaz de Caminha, 1.500 pessoas. Toda a tripulação quis descer e agradecer a viagem. E por volta de 150 índios, que repetiam sem estar entendendo e ganharam rosários. Bem, como é que esse é um grande artista? Como é que o Vitor Meirelles ele fala tudo isso sem uma palavra? A composição. A única linha vertical ereta é a cruz. Ele desloca e coloca o quê? Um círculo de luz. Então, o nosso olhar, por onde entrar, vem para cá. Ele nos leva a fazer essa leitura que eu estou contando. E aqui temos a representação de todas as classes sociais, um baú com uma espada e cruz, que essa é a nossa história. A cruz ficou na praia, já que eles não trouxeram o padrão, essa é outra coisa estranha, eles vieram para descobrir, não trouxeram o padrão de posse, aquela pedra. É. Então a cruz ficou como documento de poder, de posse. Por que eu pus isso? Porque o Brasil, país continental, que todo mundo conhece pela maior floresta, já teve o melhor futebol do mundo, é um país do carnaval, das praias. E qual é a imagem de identidade do Brasil? Internacionalmente, é o Cristo Redentor, que é o Monumento Cruz. E tem toda uma história. Por que Cristo Redentor?
Tudo começou com a princesa Isabel. Ela teve esse movimento também, não foi só no Brasil, de os movimentos abolicionistas ligados à figura de Cristo, o libertador, o redentor. Então, quando ela assinou a Lei Áurea, quiseram homenageá-la falando, vamos fazer um monumento. Ela fala, não, não é a mim que vocês têm que agradecer. A ideia é ele, do Redentor. Então seria isso. O Redentor é o que liberta. Uhum. A cruz mais conhecida, a cruz latina, eu só trouxe duas imagens: Notre-Dame de Paris e o cemitério da Segunda Guerra, na Normandia. Aqui eu quero falar rapidamente o que é um símbolo e o que é um sinal. Qual é a diferença? A cruz cristã, ela é tanto sinal quanto símbolo. O que é um sinal? Você está na estrada, você vê lá talheres, restaurante. Não pode fumar? É um cigarro cortado. O símbolo não. O símbolo, ele tem uma ideia. Ele tem que ser interpretado. Ele tem significados que o sinal não tem. O sinal é objetivo. O exemplo mais, eu peguei, até falei sobre isso. Você pega um pedaço de pano branco, você corta lá, põe na mesa. O que é aquilo? Um pedaço de pano branco. Não é nada além de um retalho de um pano branco. Se você pegar esse pedaço de pano branco e hastear, ele é bandeira da paz. Então, o mesmo objeto adquire um sentido. A cruz é isso. Quando você vai no cemitério, tem lá na lápide a estrelinha e a cruz. Ali é um sinal, nascimento e morte. Mas esse cemitério da Normandia, aqui eles trabalharam como símbolos. São todas cruzes exatamente iguais para mostrar o ato heróico dos soldados. Ali todos serão não, todos somos iguais. É isso que ele está falando, que é uma ideia do cristianismo, a igualdade. Deus falou para os escravos, para homens e mulheres, escravos e senhores, para estrangeiros romanos, para todos. Por que eu peguei Notre-Dame? Notre-Dame é uma igreja, ela é um modelo das igrejas góticas da Idade Média. 1163. Agora, aquela ideia do apocalipse, final de mundo, já tinha acabado, a virada do milênio é uma coisa muito mais otimista. A igreja gótica, ela é transparente, ela é luz. As janelas são todas de vitrais coloridos. E a ideia da planta em forma de um corpo, em forma de cruz. Então você entra pelos pés, vai olhando os vitrais com cenas do Antigo e do Novo Testamento. No cruzamento dos braços com o corpo, com a nave principal, é esse pináculo que pegou fogo naquele incêndio. É o coração. E aí você atinge o quê? Aqui é tudo luz, só vitral. A cabeça aonde o padre celebra a missa. Então é simbólico em tudo. E a cruz mais comum é a cruz quadrada, chamada de grega, cruz de São Jorge. Porque essa é a cruz dos pontos cardeais. Por isso que ela é conhecida por todos. Eu peguei três exemplos completamente diferentes. Isso aqui é atual, do Chile, um tambor chamado cultrum. O que quer dizer? Até hoje os Mapuche usam. E virou símbolo agora os movimentos sociais do Chile. A xamã, eles só fazem com mulheres esse ritual. Quando ela quer fazer cerimônia de rito de cura da pessoa, fisicamente, mentalmente, cura da terra porque é seca. Então ela bate no tambor, ela invoca, ela une os mortos da terra ao céu, os deuses.
o som vai para as 4 direções do planeta. O que nós temos? O Sol, a Lua, a estrela Vênus, matutina e vespertina, e essa forma estranhíssima que lembra também a suástica. É o universo em movimento. Porque o teu corpo está em movimento, em transformação, o universo está em movimento constante. Então, quando ela bate aqui no centro, ela consegue. E olha aqui os degraus dos 3 mundos. Esse daqui, uma bússola. A bússola inventada na China, o conceito de mundo quadrado. Eles falavam os 4 cantos do mundo. No paraíso tem 4 rios. Era sempre 4. E para o imperador chinês, ele ficaria no sul, para quando ele sentasse no trono, ele visse todo o seu império ao norte. Era essa a ideia. E essa também é atual, uma nativa, é uma civilização muito, ela ficou muito tempo isolada, eles têm alguns hábitos, como o botoque. O botoque, na África, é usado por mulheres, aqui no Brasil, dos índios, por homens. A menina, quando faz 12 anos, ela ganha um botox, que ela está pronta para casar. Aí ela vai ficando mais velha, vai aumentando o botox. Ela, no começo, ela sente orgulho porque ela está pronta, ela vai ser escolhida por alguém. Mas com o tempo, ela acha muito chato. O botox ela tem que usar quando ela vai servir as refeições do marido, bota o botox. Depois ela vai tirar leite da cabra, bota o botox de novo. E é um ato muito estranho. É incômodo. E na cerimônia, quando ele morre, sabe o que elas fazem? Quebra o botox. Elas quebram o botox e o que eu saiba, elas não querem casar de novo, não. Bem, a... Lalivela. Esta construção até hoje é intrigante. Vocês imaginam, ela tem 20 metros de altura. Século VI, o que o rei Lalibela queria? Ele se dizia descendente de Salomão, casado com a rainha de Sabá. E a África Negra, a Etiópia. E ele queria, já que ele não poderia ir para Jerusalém, já estava com problema de segurança, ele faz uma cidade simbólica representando Jerusalém. Gente, isso aqui é uma loucura. Vocês estão imaginando que não tem luz elétrica, não tem nenhum maquinário que nós conhecemos hoje. 20 metros de altura, eles escavaram a montanha. Porque a nossa construção é de adição, você vai sobrepondo tijolo, material, argamassa. Aqui ele vai tirando a pedra. Ela é oca. Você entra nela. E eles fizeram externamente e foram cavando externamente, fazendo janelas. E que lindo, as janelas são em forma de cruz, para quando entrar a luz, ela te lembre novamente que a luz é Cristo. Continua. Já com a forma. Mas até hoje os engenheiros Não sabe. não sabem como. Porque você vê, ela é a cruz vista em toda a sua totalidade. Eu estou louca para conhecer esse lugar. Ainda não. Bem, e São Jorge, famosésimo aqui no Brasil, na Inglaterra, é um cavaleiro medieval, sim. A, a, a citação mais antiga a São Jorge é das Cruzadas. Ele representa exatamente isso. Ele é um santo guerreiro, protetor, e ao mesmo tempo, mas ele não é um soldado bárbaro, violento. Não, ele tem a delicadeza, por isso que agradava toda a sociedade. Ele luta pela justiça, não é só pela posse territorial, não, ele luta pela justiça. Então, São Jorge, no Renascimento, era um santo muito popular, que representava exatamente isso, um soldado refinado, um soldado que ele não defende bens, ele defende valores. Essa é a diferença de São Jorge.
E no Brasil, com o nosso sincretismo, o que aconteceu? Sabe que só no Brasil São Jorge mora na Lua. É, o Monteiro Lobato parece que faz o livro da viagem à Lua, né? A tia Anastácia convence o São Jorge, ela faz os bolinhos para ele. São Jorge morar na Lua é uma coisa louca. Quando eu fui fazer a pesquisa, é só no Brasil. Porque é uma influência afro, de botar deuses na natureza, o animismo. São Jorge, na Europa, ele é o protetor da princesa, que é ameaçada pelo dragão, que é a maldade. Aqui no Brasil não tem a princesa, roubaram, a princesa sumiu. É. E ele foi morar na Lua, ele virou Oxóssi, ele também é um orixá afro. E claro que todo mundo sabe, ele virou o quê? O protetor do Corinthians, não é? O patrono do Corinthians. É. Olha, tanto a cruz de Santo André quanto a de São Pedro, rapidamente, são dois irmãos, são cruzes biográficas. Eles eram os discípulos de Cristo, pescadores, e nessa pintura de El Greco, vulto posterior, com mais de 1000 e tantos anos, ele coloca Santo André conversando com São Francisco. Na realidade, o que seria? Que São Francisco resgatou a simplicidade dos apóstolos. É isso. Porque a cruz em X, salto, que se chama salto, porque ele, quando foi crucificado, também existe dúvidas, mas a tradição diz que ele não morre como Cristo, mas ele morre em X. Um martírio horroroso também. E a outra cruz, por favor, a cruz de São Pedro, a cruz invertida. No início, São Pedro, ele estava sempre associado à chave. Isso daqui é da Catedral de Chartres, também na época de Notre Dame. Por quê? Como Cristo disse, o que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado no céu. Então ele tem a chave do céu. Essa representação é anterior à Reforma Protestante. Era difícil de ver São Pedro desse jeito. Eles preferiam mostrar São Pedro como guardião. Mas com a Reforma Protestante, o questionamento do Vaticano, do Papa, aparecem várias representações. Michelangelo é um dos primeiros. Michelangelo era um artista de fé, como o El Greco. Então, que coloca o quê? Um São Pedro com o caráter dele, aquela coisa meio rude, que não é passivo, não aceitava tudo calmamente, que ele deve ter questionado, sim. Caravaggio pintou todas as suas obras de temática religiosa, ele pinta com pessoas reais do povo. E por isso também ele foi criticado. A cruz celta. A cruz celta é uma cruz interessante, é um sincretismo. É a roda solar, a roda do sol, das tribos agrícolas, visto com a cruz latina. E hoje ele é um símbolo da Irlanda, ela é comum na Escócia. Da onde vem? Esse é o sol em movimento. Olha, isso daqui é um detalhe de uma joia em metal dos celtas. Esse crucifixo já é pós a doutrinação, mas mantém ainda os elementos do paganismo. Se vê muito em cemitérios. E eles aproveitavam, do século XIX, isso passa a ser um símbolo inglês até, eles aproveitavam, olha, é um convento, um mosteiro de 900, dos anos 900, eles aproveitavam para fazer em relevos, contar a história para um grupo analfabeto. Os irlandeses tinham os mosteiros mais interessantes, as bibliotecas mais ricas, tudo virava, a cidade se desenvolvia em torno desses mosteiros, mas a população era analfabeta. Um exemplo pequeno de como é São Patrício, né, o grande São Patrick que eles falam, ele precisava explicar a Trindade.
E estava difícil. Não, como? A Trindade três, numa. Deus, Filho, Espírito Santo. Ele já estava desistindo. Ele está andando, o que que ele vê? Um trevo. Trevo de 3 folhas. Ele estava, tá vendo? O que que é isso? Ah, é uma flor. É uma flor. Uma flor, é. E ela tem quantas pétalas? 3. E ela forma um em 3. Aí passa a ser o símbolo deles. E por que também? Porque o trevo anuncia a primavera, a nova vida. Olha como as coisas vêm, e por isso que o símbolo ele é carregado de vários significados. Uhum. Ah, tal é a cruz de São Francisco. Só que tal, muito antes, foi o martelo de Thor, dos Vikings. Ela foi de Creta, o machado cretense que matou o Minotauro. Então, é um símbolo também arcaico. Por que São Francisco adotou o tal? O que é tal? Tal é essa cruz que só tem a vertical e a horizontal. Provavelmente foi assim que ele foi crucificado. Ele carregou esse madeiro pesadíssimo. Você imagina como se fosse um. Como que chama aquela madeira dormente? Aquela coisa pesada que desequilibra. E depois ela é colocada na vertical. Provavelmente foi assim. Mas São Francisco, todo mundo. Aliás, você sabe, né? Porque ele chama Francisco. Ele não chamava Francisco, ele era Giovanni, em homenagem a São João Batista. Giovanni. Mas a mãe era francesa. E o pai, para brincar, porque ele falava, porque os franceses são mais finos, eu gosto mais da França. Ei, Francesco. Francesco quer dizer, ô, francês. É um nome de brincadeira, delicadeza. Então, Francesco, São Francisco, que nasceu riquíssimo, quase um playboy, ele seria, mas a cabeça dele muda. Ele foi para uma guerra e ele pensou, vou voltar herói, vou ser carregado pelas ruas. Aí ele conhece a doença, a miséria, traições, mudou a cabeça dele. Aí ele abandona tudo e como é que ele adotou? Por quê? Ele tentou várias vezes para criar uma ordem, ele tem que ter autorização. Ele vai para o Vaticano. Oh, meu Deus, está escrito, mas eu não lembro o nome do Papa. Está tudo escrito no livro. Quando ele chega, eles estão num concílio de Latrão. O Papa está furioso, brigando, porque ele diz, ele invoca o texto de Ezequiel. Saia na rua e coloque o símbolo na cabeça de quem é justo, de quem vive conforme as ideias. Ele ficou assim. Vocês podem ter esse símbolo na testa? E condenou, falou assim, dos maus costumes, como a igreja estava corrompida. São Francisco ficou, falou assim, ele adota esse símbolo, que é um símbolo judaico. No fundo, tal é isso. Ele assinava com, esse aqui é um manuscrito de São Francisco, ele assinava com a cruz. Então ele fazia o tal antes de tudo, antes de dormir, quando amanhecia, antes de comer, quando ele ia conversar com alguém mentalmente, ele desenhava o tal. Então essa é uma prova, sim, real, física. E esse tal foi descoberto em 1921, acharam que era desenhado por ele, mas isso aqui foi 2 séculos depois. Essa capelinha, nessa capelinha em Assis, existia uma fonte onde as pombas iam beber água, tomar banho. E ele adorava ficar lá com as pombas, rezando, conversando. E nesse lugar eles fizeram essa pequena capela. E lá em 21, quando foram fazer um restauro, apareceu esse tal. Incrível. Que primeiro é cantar esse primeiro Esse daqui? disso. Oh, eu vou ter que pegar. Tem que pegar no livro. Olha, só a única coisa que eu gosto a única coisa que eu gosto da inteligência artificial é que eu não preciso mais decorar data. Fala, querida, onde é que tá? Lá em Assis, que eu saiba. Conhece? É. Uhum.
Essa cruz que eu já expliquei para vocês, ela que era usada, como eu falei, para abrir a boca do morto e a vida entrar. Eles carregavam como amuleto. Para não perder, quando eles estavam mumificando, eles punham os amuletos, colavam. Então, era a coisa mais importante. Tanto que, olha aqui, em joias, para você ter certeza que se acontecesse alguma coisa, você ia viver. Ela é também chamada de chave do Nilo. O que ela tem de curioso é que ela é a união do masculino com o feminino. Do símbolo masculino e o feminino. E o Nilo tinha essa ideia para eles, na mitologia. Eles vivem em função da terra negra do Nilo, do lodo do Nilo. E constantemente lhe dá uma boa colheita. Então, a ideia de Rank é a união, segundo eles, a terra com o céu. Eles têm uma relação sexual mesmo, eles representavam desse jeito, fertiliza a terra e todo ano, periodicamente, terão boas colheitas. Rank é essa união do masculino com o feminino. A chave que abre a outra vida também. Mas olha que interessante. Ó, 1, 2, 4. Aqui eu contei certo. Vocês falaram que eu contei as cruzes erradas, mas aqui eu contei certo. 4, hein? O que eu falei para vocês, olha, esse exemplo mostra. É o amuleto Rank, só que é pequenininho, tá bem ampliado. E contém aqui, tá vendo? O sexo feminino. Então, ela realmente representa o corpo da mulher em união com o corpo do homem. Essa aqui era da tumba de Tutmés, século XIV a.C. Aqui nós estamos vendo já no Novo Império, o mesmo rank com 2 símbolos da nobreza. Djed e Uas. O que é Djed e Uas? Djed é a coluna. O trono ele está apoiado em pilares, ele é seguro. E onde é que eles colocavam esse amuleto? Nas costas do morto, na coluna vertebral. E o as é o cetro. A origem do faraó, a origem dos reis estava onde? Na terra, ou ele era pastor, ou ele era agricultor. Essa é a origem mais remota. Então ele tem o cajado dos pastores. Aqui nós já temos o cristianismo, com os coptas, que são até hoje no Egito. É uma cruz, você vê, é um momento igual o candomblé, não é? Que você mistura as duas religiões e acaba criando uma terceira. O que nós temos aqui? A cruz, seria a cruz bizantina, inclusive, disfarçada em reiki. E, por final, uma lamparina de cerâmica que tem, não dá para ver direito, tem a cruz cristã e 4 ranks. Por muito tempo, essas duas ideias formaram um corpo só. E o que nós estamos vendo aqui é isso tudo que eu falei para vocês agora. É uma lápide de um túmulo em que, claro, evidente, nós temos, porque no Oriente é mais a cruz quadrada. Em Istambul, antiga Constantinopla, tem aquela Hagia Sofia, aquela grande igreja que depois agora tá na mão dos muçulmanos, ela é de planta quadrada. O Ocidente, a igreja latina, católica latina, ela tem mais o modelo da cruz vertical. Então, aqui no Oriente, nós temos 4 cruzes quadradas e antigo símbolo egípcio. É uma fusão de ideias. Está convergindo para a mesma coisa. Seria isso. Essa cruz é bem complicada, porque ela é narrativa. É a cruz russa. O que eu quero lembrar para vocês é o seguinte.
A Igreja Ortodoxa, como a Igreja Católica Ortodoxa, as igrejas do Oriente, elas elas têm um conceito de arte diferente. A nossa latina, você fala Michelangelo, Leonardo da Vinci, você fala do estilo do artista. Então ele se coloca. No Oriente não, tem que ser impessoal. Isso aqui é um objeto sagrado, não é um objeto estético. E a cruz ortodoxa, ela se repete. Não pode ter muita variação. E tem toda a narrativa, começa com Verônica, os anjos do Senhor, o sol e a lua. Qual é a diferença? Essa trave em diagonal. Aí é quase que folclórico, porque então eles dizem que quando Cristo morreu, houve um tremor de terra e onde o pé dele estava apoiado, despencou. Cada um conta uma história, mas é o regionalismo, que o bonito das cruzes também é isso. Você tem um modelo principal, mas você tem regionalismos. O que eu queria mostrar, que eu acho que tem a ver, é quando você vê qualquer imagem da Rússia, aparece sempre um bulbo, que é influência dos persas na arquitetura. E as cruzes em cada cúpula. Tudo tem símbolo. Se for 3, é a Santíssima Trindade, se for 4, os 4 evangelistas e Cristo no meio, só pode ir até 12. Mas só para lembrar um pouquinho, nós tivemos um período do Estado ateu. A Revolução Russa de 1917 foi muito rigorosa com a igreja. Por quê? Os bolchevistas achavam que os czares tinham o poder porque a igreja lhes dava o poder. Se bem que eram 2 poderes em paralelo. E fizeram algo que até hoje é condenado. Eles fuzilaram toda a família imperial. Enganaram, fuzilaram, não teve escondido para ninguém ver. Em 31, Stalin manda explodir a catedral deles, depois foi reconstruída na década de 90. E olha só para dar um exemplo de como foi. Isso aqui é um grande cartaz, pena que está piquititico. Existia uma disciplina de o ateísmo científico. Eles acreditavam que após 70 anos, 100 anos no máximo, você deixaria de ser religioso, porque religião era um problema familiar, social. Você não nasce religioso, você é induzido a ter religião. Essa é a defesa do ateísmo. E existia mesmo uma teoria toda do Durkheim, científica. Existia disciplina, então existia e cartazes. E as crianças chegaram a um ponto de orientar as crianças que se os pais falassem de religião, eles deviam denunciar. E denunciaram. Então nós estamos vendo aqui o soldado, a bota, a estrela no partido, a bandeira vermelha é a vitória do ateísmo. Eles cometeram uns erros bárbaros. Quem está de ponta cabeça? O Papa, só que lá não é latina, lá é ortodoxa, dos patriarcas, nem teria ligação com Roma. O burguês, que é um porquinho gordo, e Deus, um velho, de pijama. Os 3 usam óculos, mas o único que é com traço de cego mesmo é Deus. Então Deus é o caduco, já caducou. É isso que eles querem dizer. Então é a nossa vitória sobre eles. E aqui a população que foi pro abismo porque acreditou neles. Ou outro cartaz, tá vendo esse corpo que forma uma cruz e a população, vocês são supersticiosos. Eles eram mesmo. E o progresso está lá atrás, no Estado e não na igreja. Bem, todo mundo lembra, em 89 cai o Muro de Berlim, cai a União Soviética e rapidamente, ninguém entende de onde apareceu tanto crucifixo, tanta imagem.
são procissões feitas em Moscou e na Ucrânia. Então, depois de 70 anos, não era o espírito religioso não era induzido pela sociedade. É um comportamento interior. E para finalizar, eu acho, foca só isso é hoje. Essa é a mais polêmica, e eu estou achando que são 20 para as 4. O que eu faço, minha gente? É? Ó, se eu pular muita coisa, vocês leem no livro, tá bom assim? Combinado? Qual é a minha tese? A igreja. A cruz é universal e existe diversidade e ela é universal. Todo mundo fala dessa suástica. Esquece. Vamos falar da suástica histórica. Ah, E lá, você tá lá andando, tira a foto. eu sei, vou. Olha aqui. Essa suástica da Mesopotâmia foi feita em 4000 antes de Cristo. O que ela é? São peixes, ondas e a suástica no meio. Hoje, você acredita de tantas suásticas que tem, que é como se ela estivesse no nosso DNA. Se você olhar a fotografia da Via Láctea, é como um atrator, como uma suástica em movimento. O rodamuinho da água. Então, o vento. Então, é uma forma que está na natureza. E tem vários exemplos. Uma joia grega, os gregos usavam muita suástica também, queria dizer o mar. Eles herdaram dos creteites. O mar, a onda do mar, e isso passa a ser um símbolo depois de decoração deles, que os romanos herdaram. Então eles punham, o mosaico não era na parede, era no chão. Então por que tanta suástica? Porque existe o prazer da forma, da geometria. Os etruscos colocavam seus mortos em urnas com suástica. Isso aqui é ótimo, dos índios nabajos dos Estados Unidos. Eles acham que eles são descendentes de um pássaro em forma de suástica, que rodopiou e aí nasceu a humanidade. Quando eles vão, é lá onde tem o Grand Canyon, né? Quando o xamã vai fazer uma cerimônia, ele desenha uma cruz. E naquele momento ele uniu. Esse calendário asteca está no Vaticano, foi levado pelos espanhóis logo na descoberta. É um calendário asteca dividido, que são as 4 estações em suástica. Essa daqui é do norte da Itália, Lombardia. Quando Augusto, o imperador, chegou, ele não entendeu essa civilização, mas ele reparou o quê? Que eles faziam cerimônias em cima dessa suástica circular. Aqui, os bascos, virou o símbolo de liberdade deles. Laburu, é. E a sinagoga que tem uma suástica? Como? Tem mais de uma sinagoga com suástica. Provavelmente é influência da decoração romana. Agora, tudo isso é para mostrar a arqueologia da suástica. O que interessa para a gente entender, argumentar a suástica nazista, nós temos o quê? A Índia. 3 religiões que acreditam o quê? Na eternidade, no ciclo da vida, são as religiões dármicas. Dármicas quer dizer regras. Você tem que obedecer regras nessa vida. Seria isso. O budismo, olha aqui Buda com suástica. O hinduísmo, que é mais que religião, é a maneira deles viverem. Numa festa da comida desenha-se suásticas. E o jainismo, casas com suástica. O jainismo, o interessante é isso, é a não violência. Eles pregam a não violência, você tem os ciclos da vida,
E essa mão que representa a paz, a não violência. Templos com suástica. Por que eu pus a Coca-Cola? 1925, nos Estados Unidos, a Coca-Cola dava de brinde uma suástica. Em 1925, na Alemanha, o Hitler desenhou a bandeira nazista. Mesma data. Por quê? Porque os ingleses, quando estavam na Índia, ficaram encantados com o número de suásticas. E suástica queria dizer alegria, abundância, festa, fertilidade. Quem é que falava isso popularmente? Esse deus, Ganesh, o menino elefante, que ficou muito popular na década de 90, que ele é o deus da fortuna, do progresso, do sucesso pessoal. Então os ingleses levaram a suástica para a Europa e para os Estados Unidos com algo positivo. Por isso que a Coca-Cola dava como brinde uma suástica. O que o Hitler fez? Todo mundo sabe, não dá para ficar falando agora como é que ele introduziu a suástica. Aquilo que eu falava de Dom Pedro II, ele também precisa. A Alemanha não tem unidade, a Itália não tem unidade e a Rússia também não, naquela época. Eles precisam criar uma cultura comum. E o Hitler precisa criar o quê? Seus heróis arcaicos, de um passado heróico que não existe. E ele vai o quê? Eles fazem uma mistura entre a arqueologia de Schliemann em Troia e a cruz solar dos antigos germanos, misturaram tudo e virou o quê? O povo ariano. O que é o vermelho? Ele cria isso em 25, quando ele escreveu Mein Kampf, quando ele estava preso. O vermelho é a revolução. Nós somos revolucionários, nós somos socialistas. O branco é o nosso passado ariano e a suástica negra. O negro era muito usado, o preto é muito usado na heráldica alemã. Por que essa suástica e não essa? Porque esta é uma engrenagem. E eu quero mostrar uma Alemanha nova, em progresso, em movimento, com sucesso, como imagem. Vocês imaginam, vocês verem uma suástica gigante, humana, desfilando, com música? Ele sabia fazer um espetáculo teatral que até hoje as agências de publicidade usam os mesmos recursos. A publicidade em política pega exatamente isso. Multidões, então é o geral e o introspectivo, uma face, uma criança, símbolos, bandeiras. Gente, o que faltaria para a nossa aula seria os... Ah, é chacana, não aguento mais. Teria chacana, por favor, mais. Eu faço análise de história da arte pegando 3 momentos completamente diferentes. Grünewald, em 1512, ele faz o Cristo mais sofrido da história da arte. Por quê? Essa pintura foi colocada numa espécie de hospital, ainda não existia hospital. Como é que chama? Ergotismo, né? Existe um fungo, ergotismo. Existe um fungo que dá na cevada, no centeio, que é fatal. E a pessoa fica como se tivesse... Tem o mesmo efeito do LSD. Ela tem visões dantescas e o corpo dela vai se deteriorando. Então esse Cristo, ele é o sofrimento, é um humano. O Cristo do Salvador Dalí é muito mais um conceito do mistério. Afinal, você está vendo o quê? É Deus acima. Você olha com os olhos de Deus. E o Cristo de Tagal, que depois eu acabei sabendo que era a crucificação que o Papa Francisco mais gostava. Ela é ecumênica. Ela mostra a luz, a cruz de Cristo é luz pura. Nem existe a matéria, é só luz. E ele é um judeu. Então tem símbolos do judaísmo e do cristianismo
mesclados. Ela é ecumênica. E vamos concluir essa aula. Afinal, o que é a cruz para vocês? Animal, pela cruzel e da orientação. Ó, Você vida. já começa, que eu acho que todas as cruzes tinham esse entender, ser uma orientação. É uma coisa superior. E para você? Ah, É uma coisa inatingível no mundo. É acima da nossa condição. mas ela sai da terra, hein? Mas ela vai muito pro céu. Vai. Céu aí, ela não vai muito bem. Tem que ser mais pra cima. Todas as religiões Você viu? têm uma. Ó, duas interpretações pro mesmo símbolo. Sim. Isto é símbolo. Você interpreta com a sua vivência e você interpreta com a sua vida. Um sinal não, é igual para todo mundo. Agora, por curiosidade, qual é a sua? Sempre foi ligação Com o céu. A árvore da vida também. muito maior. Não, é. Para mim, significa uma vida em equilíbrio, né? Com base na fé. Você vê, nós estamos juntando, nós vamos criar um conceito muito parecido. Gente, eu só quero agradecer a vocês. Fala, querida. Aquela primeira imagem antes de você chegar, Ah. aquilo é em cima de água? Não. Aquilo é Terra. é de um artista contemporâneo, o Richard Long. Não, são pedaços de pedra. A primeiríssima. Ele é quase um mosaico. Essa. É quase um mosaico. Essa. São pedras que ele coloca. Em cima da terra. Não, é no chão, é na galeria. É uma instalação, na realidade é uma instalação. Tem razão, porque eu achei que era água aí no final. É que a foto é muito boa. É uma experiência até. Ficou, né? Então, minha gente, muito obrigada. Muito cuidado. Hoje já